sacramento com Jesus Cristo. E as pessoas costumam ver o sacramento da confissão como um fardo, né? Nosso destino final é o céu ou não. Ah, nossa, confessar, meu Deus, precisa, né? Então, se eu me confesso, é para poder comungar novamente. Não queremos somente o pão, né? Queremos a padaria inteira, por exemplo, relações sexuais pré-matrimoniais, né? Casal que mora junto, né? Poxa, ok. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece, para vós termine, tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao Católico em Destaque. Um espaço de reflexão e diálogo sobre a fé católica. Muitas vezes a confissão é vista com receio ou incompreensão, mas ela é, na verdade, um encontro de misericórdia e cura, um momento de libertação onde podemos experimentar o amor incondicional de Deus e encontrar a força para recomeçar. Para nos guiar nessa jornada, temos a honra de receber, na verdade, nós fomos recebidos na casa dele, nosso Padre Erickson, que tantas vezes nos visita em nossa paróquia para celebrar as missas e que nos ajudará a desmistificar a confissão e a compreender a sua importância em nossa vida espiritual. Muito obrigado pelo aceitamento do convite. Nada, obrigado pelo convite mesmo. E seja bem-vindo. Sua bênção, na verdade. Deus abençoe. Eu sei que o sotaque do senhor puxa muito pros R's. Puxa. O senhor é chileno, é isso? Sou natural do Chile. Eu vim para o Brasil fazer meu noviciado em 2012. Comecei meu processo formativo lá em Santiago, no Chile. E vim para o noviciado, era para ficar um ano, né? Mas aí e acabou ficando mais um. E aí já são 13 anos aqui no Brasil. Que legal. E o Chile é predominante católico também? Sim, mas não é como o Brasil. O Brasil é mais pastoralista, mais prático, né? Está mais presente. O Chile é mais sacramental. Vai, faz os sacramentos e... O senhor com quantos anos sentiu aquele chamado pelo sacerdócio, padre? Para o sacerdócio... Ou um chamado para... Para a vida religiosa. Eu sou consagrado, sou religioso estigmatino, né? E eu ingressei na congregação motivado para ser sacerdote, né? Como a maioria dos que entram, né? Nas vidas religiosas. Mas aí descobri a beleza da vida religiosa como a doação total e oblativa, né? Então, nesse processo, eu decidi ficar como irmão um tempinho, né? Só que na época, alguns dos meus superiores, falta de compreensão, de diálogo, né? de discernimento, eu acabei ordenando diácono em 2017 e ali eu caminhei mais uns 6 anos como diácono, né? Nesse discernimento. Então a vocação ao sacerdócio se dá como consequência. Certo. Bom, então, padre, eu te chamei aqui, na verdade chamei lá na nossa paróquia, né? Meio que enquadrei o padre saindo da missa. Me desculpa pela abordagem, padre, mas é que eu vejo no mundo católico, depois que eu voltei à igreja e me aprofundei um pouco mais na palavra, muita confusão a respeito do sacramento da confissão. Às vezes, um pouco de vergonha do leigo em se aproximar desse sacramento tão bonito e também em como agir, em como fazer. Mas para a gente começar nesse tema, explica para a gente de onde surge o sacramento da reconciliação, que é conhecido, né? Da confissão. A ver, inicialmente o sacramento da reconciliação, né, a confissão dos pecados, tem sua base, seu início no Antigo Testamento, né? Davi é questionado por alguns dos seus pecados, né, das suas contradições, né? E no livro do Levítico, Números, nos traz essa dimensão de confessar mutuamente os pecados, né? Na intenção da gente ir melhorando, né? Lembremos que o judaísmo nos traz mais de 600 mandamentos. Então, a intenção não era simplesmente apontar teu erro, né? Sino que também ir caminhando nessa perfeição espiritual. Vem como sacramento com Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele nos vai dizer, já no Novo Testamento, né, na era cristã, ele vai nos dizer, olha, é necessário confessar os pecados, né?
para podermos voltar à graça divina, né? E aí, inclusive, no quarto domingo da Quaresma, agora que passou, nós vemos justamente em Lucas essa parábola da misericórdia, que ele faz uma alusão direta ao pecado, né? E o filho pródigo vai, né, cai no fundo do pecado, né? Vive comendo as bolotas dos porcos, né? E aí ele cai em si nesse processo de conversão e diz, ok, eu preciso agora melhorar. E ele vai ao pai e diz, eu pequei contra Deus e contra ti. Essa é uma confissão dos pecados. Dizer, olha, eu pequei, meu erro foi este, né? E eu quero voltar à graça, né? Então, o sacramento da confissão, Jesus Cristo nos traz essa dimensão como um sacramento no momento em que ele fala para os apóstolos, para Pedro principalmente, o que você ligar aqui estará ligado no céu, o que você desligar aqui estará desligado no céu. A nossa concepção tem que começar compreendendo realmente de que nós na Terra somos passageiros, né? E nosso destino final é o céu ou não. Depende como foram nossas atitudes, né? Mas se nós caminhamos rumo ao céu, a gente tem que compreender muito bem como nós queremos chegar lá e como nós vamos chegar de fato lá, né? Então, aí vem a confissão dos pecados, vem esses primórdios do Antigo Testamento. Jesus Cristo afirma que realmente é sacramento, né? Tudo que Jesus Cristo afirma torna-se sacramento, né? Aí temos os outros 6 sacramentos aqui da igreja, né? E as pessoas costumam ver o sacramento da confissão como um fardo, né? Não digo todos, mas a maioria dos católicos, principalmente aqueles que são os famosos IBGE, né? Eles vejam, nossa, confessar, meu Deus, precisa, né? E não dão o valor necessário que o sacramento mesmo já tem por si próprio, né? E em pensar que eu, estudando e me aprofundando na própria Igreja Católica, muitos problemas psicológicos são curados dentro do confessionário, né? A pessoa reconhecer e se autoconhecer também, porque ela ali vai confessar os erros dela, né? Os pecados. E pensando nisso, nessa forma de se conectar, tem alguma passagem na Bíblia para que nos leva e fala assim, ó, isso aqui é o sacramento da confissão? Tem, né? Principalmente quando, como já disse, né? Quando Jesus fala para Pedro, né? O que você ligar aqui será ligado no céu, o que desligar será desligado no céu. É ali que nós compreendemos justamente que no sacramento da confissão ele vai desligar teus pecados aqui para que você possa realmente subir ao céu, né? Não podemos carregar nada para o céu. E os pecados nos amarram aqui na terra, né? Exatamente. Os pecados nos proíbem, né? chegar à graça divina. E no sacramento é que nós conhecemos a graça de Deus, né? Papa Francisco nos fala que o sacramento da confissão é justamente essa junção entre o amor e a misericórdia divina, né? Essa junção entre o amor, né, e aquele que nos ama, né? Esse abraço eterno, né? Então, biblicamente nós vamos encontrar várias passagens, na verdade. João também nos traz uma dimensão da confissão dos pecados, né? Confessai mutuamente os seus erros, né? Paulo, a carta aos Romanos, também vai nos trazer essa dimensão da necessidade de falar nossos pecados para o outro, né? Nessa intenção de sermos perdoados para podermos ter novamente a graça divina. Eu lembro de uma passagem em Tiago, que ele chama o presbítero, né? E confessa seus pecados, ele vai orar pelos doentes. Exatamente, exatamente. Vamos lá, o senhor falou justamente que em muitos casos, né, existe cura dentro do sacramento, né, da confissão. Lembremos que o sacramento da confissão é um dos sacramentos de cura. De fato, junto com a unção dos enfermos, um dos sacramentos que cura a pessoa, em vista da salvação da alma, né, em vista da pessoa que agora está livre, né, para poder morrer em paz de fato, né? Então, nós temos que Tiago nos traz essa dimensão, de fato, né, para poder realmente compreender de que nós devemos ser curados aqui na Terra para podermos ir tranquilos para o céu, né? O que acontece? Antigamente, no sacramento, se administrava também essa cura, né? Hoje nós compreendemos esse sacramento pessoal, né? Só o padre e o penitente, né? Que está confessando os pecados, né? Mas antigamente não era tão assim, né? Era mais público, era mais aberto. A igreja foi purificando muito isso, né? Sempre movido pelo Espírito Santo, nessa necessidade de trazer um pouquinho mais da intimidade, né? Tu e Deus, né? Cada um com Deus mesmo, né? Eu costumo falar, eu
eu te falava, né, que o sacerdócio para mim chegou como numa vocação inicial, assim, eu quero ser sacerdote, né? Mas chegou como uma necessidade, né, da igreja, eu discernimento, aceitei. E quando aceitei, eu falei para Deus, né, vamos fazer um combinado, né? Quando eu for confessar, eu não quero lembrar dos pecados de ninguém. Às vezes diz, é clichê. Não é clichê, no meu caso não é. Eu realmente, eu não lembro dos pecados, eu não quero lembrar, né? Porque não quero carregar o peso do outro, né? Não quero estar carregando Exatamente. uma cruz que não me pertence. Então, no sacramento, a gente faz essa experiência hoje, né? De chegar e sentir o abraço do Pai, sentir essa graça divina, esse Deus que nos diz, olha, você errou, você pisou na bola, mas tudo bem, vem aqui, eu te perdoo. Eu vejo o sacramento. Já viu a imagem de Cristo que sai dois, tipo, não é arco-íris, mas duas luminosidades do peito dele, assim? Sim. Eu imagino essa luz atravessando o sacerdote, como o perdão divino, entendeu? Como se o Senhor fosse o instrumento usado por Deus para que ele alcançasse aquela alma, aquele confessante, para perdoar os pecados, né? Tanto é que há muitos católicos, e até mesmo pessoas não católicas, que dizem, um homem não pode perdoar pecados, mas literalmente não é o Senhor que perdoa, né? É sim o nosso Senhor através da sua intermediação, vamos dizer assim. Exatamente, né? A fórmula da confissão a gente fala justamente, eu, pelo ministério da igreja, perdoo os teus pecados, né? Então, não é a pessoa do padre que está perdoando, né? É o padre que está perdoando, mas na instituição da igreja. Lembrando que a igreja é corpo místico de Cristo, Sim. né? É Cristo que perdoa em si, né? Somos pessoa Cristo nesse momento, né? Nós estamos agindo em nome de Deus, né? O senhor tem essa responsabilidade, né? Por exemplo, uma pessoa que nunca confessou na vida, se converteu agora, há uns 2 anos e meio, por exemplo, e precisa confessar. O que ela precisa fazer? Aqueles exames de consciência que normalmente a gente acha até na internet mesmo, que a própria conselho até da igreja ajuda também a estipular o que é pecado, o que não é. Sim, sim. O primeiro que é necessário para a confissão dos pecados, a pessoa tem que ser batizada, tem que ter a comunhão, né? O sacramento da confissão todos os sacramentos visam a comunhão, né? Então, se eu me confesso, é para poder comungar novamente. Então, se uma pessoa, vamos dizer, não fez a catequese, né? Uma pessoa não tem a primeira Eucaristia, né? Não pode confessar, a não ser que esteja no processo e esteja na catequese, e alguns meses para frente que vai fazer, tem que confessar, né? Sim. Para poder estarmos limpos e purificados, para podermos chegar à mesa do Senhor, né? Agora, como fazer essa confissão, né? O exame de consciência é importante, né? O exame de consciência é aquilo, eu costumo muito dizer, né? É aquilo que magoa a Deus, né? Não a partir daquilo que nós achamos, aquilo que a igreja nos orienta. Temos os 10 mandamentos, temos os mandamentos da igreja, né? E temos também algumas questões comuns, né? Como diz Paulo, por exemplo, alguns pecados, a propósito da campanha da fraternidade, alguns pecados ecológicos contra a criação, né? Também a gente precisa compreender o que estou magoando Deus, como estou magoando Deus, né? E a criação, como todo, criatura, criação, cosmos, né? É parte também de Deus. Então, no momento em que eu estou magoando a criação de Deus, estou também magoando Deus. Então, numa confissão, numa exame de consciência, eu sempre recomendo fazer, né, rezar junto com o Pai Nosso. Para mim, eu aprendi isso desde criança, né? Vai rezando o Pai Nosso e vai trazendo aos poucos, né? Por exemplo, Pai Nosso, para um pouquinho e começa a pensar, realmente eu sinto que Deus é meu Pai? Será que realmente eu tenho esse vínculo com Deus, né? Que eu reconheço que Ele é próximo meu, e não só meu, senão também é nosso. Eu faço do que outro também sinta que Deus é Pai. Aí temos aos poucos ir fazendo essa experiência, né? Chega, dai-nos o pão nosso de cada dia. Ok, será que estou ajudando com a questão da gula? Porque às vezes nós não queremos somente o pão, né? Queremos a padaria inteira, É né? verdade. Então a gente tem que compreender um pouquinho essa dimensão, né? Ok, o que é o pão nosso de cada dia, né? Eu faço questão quando estou rezando na missa, no Pai Nosso, o Cristo já está na minha frente, né? Então eu faço questão de olhar, Pai, dai o pão nosso. O pão nosso para mim é a Eucaristia. Sim, Tá, mas vai um pouquinho também além, né? vai. Como que eu consigo também que o outro tenha esse pão, né?
né? Tem um pecado social. Às vezes quero a padaria inteira e não sou capaz de que outro coma. Sim. Né? O egoísmo, né? Egoísmo, a gula. Sim. Né? Então aí vão respingando alguns pecados, né? E aí o Pai Nosso é uma oração perfeita, não é à toa que Jesus nos deixou essa oração, né? E também uma régua muito boa para podermos ver como um discernimento também no nosso exame de consciência, né? Entendi. Ô padre, e qual a diferença? Por exemplo, o senhor explicou agora que nós temos que ter essa consciência do pecado, e o pecado, na verdade, não é aquilo que nos fez mal, é o que fez mal a Deus, correto? fere. Então, pensando nessa linha, qual que é a diferença entre contrição e atrição para confessar os pecados? Tipo, tem uma certa diferença disso, né? De contrição é quando você realmente está arrependido, e atrição seria no caso de ir por medo. Ah, eu tenho medo de ir pro inferno, por isso eu vou confessar. Seria aí? Sim. Para a confissão ser válida, você tem que ter esse ato de contrição. Por isso, na confissão, a gente sempre pede, né, o ato de contrição. E o penitente tem que levar o ato de contrição, né? Não é condição para a validação do sacramento, mas é bom porque você, na contrição, você diz, olha, eu sei que estou fora da graça de Deus. Entendi. Mas com a ajuda do Pai, a ajuda de Deus, a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo, a ajuda do Espírito Santo, eu não quero mais pecar. A contrição é isso. E no sacramento nós temos essa intenção, né, de não pecar mais. Né? Claro, tem alguns pecados que a gente lamentavelmente, né, carrega sempre e a gente sempre luta contra esses pecados, né? Mas ali que vem a força da conversão, né? Como que eu luto contra isso? Né? Como que eu geralmente estou caminhando para isso não acontecer mais, né? Para que isso não me carregue e também não fira, né? Não fira, É, acho que é fira mesmo. né? Para que não fira a graça que eu tenho com Deus, né? Esse vínculo que eu tenho com Deus, né? Então, contrição é justamente isso, reconhecer que eu errei, reconhecer que eu estou fora da graça e pedir, com a graça de Deus, não pecar de novo. E a atrição eu vou fazer por medo, vai que eu vou para o inferno, então eu vou fazer isso, mas cadê a conversão? Entendi. Cadê eu querer realmente Aí confessar? entra no quesito de ser obrigado, de obrigação, de Exatamente. cumprir um preceito, né? Exatamente, que a igreja nos diz que pelo menos uma vez por ano é na ocasião da Páscoa, Nossa. né, que é o período perfeito da quaresma. E tem gente que confessa uma vez por ano e a lei tudo bem, né? Mas em que momento você reconhece Mas a será que lembra de necessidade? todos os pecados do Não ano lembra, inteiro? Não não tem lembra, jeito, não né, lembra, padre? não lembra. Às vezes o penitente vem e diz, ah, padre, eu pequei contra isso, isso, isso. Tá, e que mais? Ah, isso, há quanto não confessa? Ah, padre, uns 5 anos. E você só confessou 3 pecados, moça. Então, aí você percebe, faltou preparação, faltou esse ato de contrição, de dizer, poxa, realmente estou fora da graça. Como posso melhorar, né? E se Faltou esse você, arrependimento. se você confessa continuamente, os pecados ficam mais fáceis de você lembrar, né? Sim, mais fácil, mas aí tem um problema, né? A igreja obriga, aspas, né, aos religiosos que temos votos, né, pobreza, e castidade, né, de uma confissão constante, né, cada 15 dias, uma vez por mês, no mínimo, né, da confissão, né. Mas é o seguinte, para o leigo, às vezes eu escuto confissões, né, e são coisinhas assim. E quase não chega um pecado. Claro, são pecados veniais, né, que são Ah, absolvidos na missa, né? Mas para ele faz sentido. E para entendi. ele é um peso, né? E o que acontece? Quando nós vamos muito constantemente à confissão só porque bebi o copo de água ao contrário, Aí eu, eu devo me aí eu confessar? acho que entra numa atrição, né? Por medo. Exatamente, a atrição. Perfeito, Entendi. falou certinho. Então ele vai por medo. Mas espera aí, era para tomar copo água desse jeito? Entendi. Ah, padre, eu fechei a Bíblia assim, louvar ao Senhor. Não, peraí, onde que está o pecado? Né? Eu comi carne, a propósito da quaresma, né? Eu comi carne sem perceber. Peraí, para configurar pecado você tem que ter consciência. Entendi. Você tem que ter a reta intenção de pecar. Sabe que está errado, você quer fazer e você faz. Se você ignora, se você esqueceu, se você não percebeu, se você deu um mordisco, né, num pão com salame, não sei, né, você percebeu, puxa, não percebi, perfeito, agora se você continuar aí sim. Então, o que quero dizer com isso? Às vezes a gente banaliza, né, o sacramento da confissão. Entendi. E é um perigo, né, a gente abusar da misericórdia de Deus. Né? Ele diz, eu vou fazer, depois eu me confesso. Também não é assim.
Não é assim. Não, aí eu acho que é pior ainda o caso. Exatamente. E aí a questão, a intenção é justamente essa contrição, dizer, olha, eu vou me confessar para melhorar, né? Exato. E Agora, a intenção é não cair no mesmo não pecado, né? cair. É mudar aquilo, a Exatamente. rota. Exatamente. Entendi. E o senhor tocou no assunto agora dos pecados veniais e é bom a gente entrar aí. Os pecados veniais são, pode-se dizer que são aqueles pecados leves. Dá alguns exemplos de pecados veniais para me formular a minha pergunta aqui, padre, por favor. Claro, pai. Porque, ó, o que eu entendo, pelo que eu tenho estudado, e se é que eu posso chamar de estudo, mas assim, o pecado venial é, por exemplo, uma mentirinha que de repente se você contou para alguém, depois reconheceu que contou e saiu sem querer uma mentira, ou como que eu posso dizer? É que agora foge os pecados, mas fica à vontade, Deixa eu ver. vai lá. Claro que mentira é mentira, É, pecado é pecado. Não uhum, existe pecado leve e grande, né? Pecado é pecado. Mas tem certas coisas, por exemplo, o VNI que você faz, sabe que está errado, mas faz sem intenção alguma, assim. ter Por raiva no exemplo. trânsito, por exemplo, assim. Então, né? Sim, por exemplo, poxa, uma mãe falando para o filho, olha, se você não comer essa alface, você vai cair o cabelo, né? Ah, Ou comer uma entendi. cenoura faz bem para os olhos, né? Poxa, você tem que usar uma artimanha para, né? Você está mentindo? Tá, mas qual a intenção? Entendi. Agora, é aquilo que é importante, né? Pecado é pecado, né? Não existe roubar R$ 1 e roubar 1 milhão Não é porque é um de venial, reais. então não dá, Exatamente. não tem problema. O venial é quando você não tem a reta intenção, né? Entendi. Você cometeu erro, percebeu, ok, aquilo que eu falei, estou fazendo quaresma de não comer carne, por exemplo. Na sexta-feira não como carne. Mas eu vou lá numa lanchonete e pego um presunto, queijo e esqueço. E como percebi, poxa, ok, isso é um pecado venial, né? Percebi Entendi. na hora E que eu não vou comer parou. mais. Entendi. Agora, se você dá continuidade nisso, né, é um pecado constante, esse venial pode virar um pecado mortal. Que esse pecado mortal, É a porta de entrada, vamos dizer assim, né? exatamente. Aí você precisa, sim, de fato, confessar sacramentalmente. Os Sim. pecados veniais são absolvidos na missa, Em qual parte da penitencial? no rito penitencial e no cordeiro, né? Ah, entendi. E, e tem uma oração em segredo, que é segredo, né? Não, depois do evangelho, né, o padre, quando beija, dá o ósculo no evangelho, né, diz que pela palavra do santo evangelho sejam perdoados os nossos pecados, Sim, né? sim. Então aí também tem mais um perdão, né? Vai que entre o ato penitencial Alguém e no pensamento, né? exatamente, e o evangelho, alguém diz, puxa, cantou tão mal, aí já temos um pecado venial, né? Entendi. Ou inveja, nossa, canta tão bem, como gostaria de cantar com ele, ai que Não. inveja. Aí você gerou um pecado venial. Não é intenção, não é uma reta intenção, eu quero, vou roubar a voz, né? Mas sim você gera um pequeno Entendi. Mas a incômodo. pessoa também, padre, como que eu posso dizer isso? Para não parecer que, assim, não é dar certa importância. Mas se a pessoa se prender aos pecados veniais, ela praticamente não vive, né? Se ela, por exemplo, colocar como meta, não, não vou pecar. Então ela vai, não fica meio que confusa a cabeça da pessoa? Fica, até porque pode gerar outros pecados, né? Pode você, ok, eu não estou em pecado mortal. Aquilo que fala o homem rico para Jesus Cristo, né? Como posso ganhar a vida eterna, né? O céu. Jesus diz, oh, é muito fácil. Faz isto, fala os Os 10 dez mandamentos, mandamentos. 6 na verdade, né? Deixa os que são inerentes a Deus de lado, né? E a Aham. castidade de lado. Ele diz, mas eu já faço tudo isso. Então, perfeito. O que diz Jesus? Pega as tuas coisas, vende, Bem, dá para os pobres, pega a tua cruz e segue. Então, sim, às vezes a gente está nessa, né, a gente escuta muitas graças na quaresma, né? Olha, estou assíduo na quaresma, perfeito, mas vem o tempo da Pascal, né? A gente vai relaxando, né? E é, sim, realmente quando nós estamos na graça, a gente está feliz da vida, né? Mas quando vamos perdendo aos poucos essa graça, né? Vamos relaxando aqui, relaxando ali, né? Abrindo pequenos espaços para os pecados capitais, né? Uma preguicinha aqui, né? Uma agulinha aqui, né? Uma luxurinha por aqui, né? Estou falando tudo em minutinho para não dar esse peso, né? Mas aí a gente vai abrindo esses espaços, por isso são pecados capitais, né? entendi. Uma preguiça, depois eu faço, depois eu rezo, depois eu... Nossa, padre, eu preciso confessar, velho.
Tá difícil. Bom, e aí passamos pelo pecado venial e o pecado mortal. É o que rompe a graça de Nosso Senhor, Sim, nossa conectividade gracial, vamos dizer assim, né? completamente. E o pecado mortal, a pessoa, para ser pecado mortal, ela tem que ter a consciência do que ela está fazendo ou ela pode pecar mortalmente sem saber? Inicialmente, sim, o pecado mortal tem que você ter plena consciência. Uma pessoa que não tem consciência, vamos supor uma pessoa patologicamente, né, clinicamente, com alguma patologia mental, né, que mata, ok, não tem plena consciência, né, não tem plena consciência. É uma pessoa que mata em legítima defesa. Né? No momento você está numa euforia de salvar tua vida e tu bate e a pessoa morre, né? É um pecado, matar é pecado, Sim. mas você não agiu conscientemente, né? Você agiu em legítima defesa ou com uma patologia psiquiátrica, enfim, mental, né? Então, para gerar um pecado mortal, você tem que ter plena consciência. Eu sei que é pecado, tem que ter vontade. Eu quero fazer e tem que ter o ato. Eu faço. E também tem que ter o propósito de não cometê-lo novamente. Para a confissão. Para a confissão, no Na caso. confissão você tem que dizer eu não quero cometer de novo, né? Entendi. E ali vem muitas discussões, por exemplo, relações sexuais pré-matrimoniais, né? Casal que mora junto, né? Poxa, ok. Você confessa isso, mas você vai voltar na sua casa e vai A dormir de igreja mesmo novo, fala para não confessar, né? Porque não é um pecado que você está banindo. disposto a não fazer de novo. Exatamente. Então, já. Ainda bem que o senhor é o guia aqui do podcast, padre. Então, um casal que está amaziado, vamos dizer assim, morando junto, ele não pode confessar. Não pode receber o sacramento da Eucaristia, certo? É melhor se casar, né? Eu Contrair tô matrimônio. correndo atrás, pá. Mas então, realmente ele está privado Justamente, disso, de confessar. justamente, porque você não vai aí cada caso é um caso Sim, e sim. por isso vem os pastores da igreja, né, que são o padre da tua paróquia que conhece cada caso, cada realidade. Tem algumas realidades que você mora com a pessoa há 20 anos, né? 30 anos de união estável, né? Isso, o direito canônico já vê como um matrimônio já consumado, na verdade. Só falta, entendo o que quero dizer, né? Apresentar. Só falta dizer o que realmente estamos casados. Né? Sim. Então, às vezes a gente quer, não casa porque queremos uma festa majestuosa e coisa, e E vai esquecemos do que é o adiando, né? essencial, exatamente. Então, o que fala a igreja ali nessas questões, né? Primeiro, busque o pároco, né? Poxa, eu estou amaciado há 15 anos, estou no pecado há 15 anos, perfeito. Mas o pároco te conhece. O pároco sabe quem é você. Digo pároco porque é nossa realidade atual, né? Por isso é importante que nós tenhamos uma paróquia fixa e Sim, não sim. estejamos É, aqui, não gostei do sim. padre, vou aqui, não gostei da homilia, vou aqui, não gostei, É. né? Então, nesses pecados, por exemplo, né? Sim, a igreja diz, não tem conversa, não tem por que você se confessar, se você não vai mudar, e não tem por que comungar, porque você está em pecado, né? A não ser que você queira mudar de vida, aí sim. Deixa eu te perguntar, é lícito, por exemplo, eu já vi alguns padres também via redes sociais, que um casal, por exemplo, eu vou usar eu como exemplo, já que eu tô aqui, que eu seja a vítima, não tem problema. Eu estou com a minha esposa há 10 anos. A gente marcou o matrimônio agora, graças a Deus deu tudo certo, mas ela é protestante, ela é de outra religião. Esse foi um atrito ali no começo da minha conversão. E qual que é a minha dúvida? É lícito eu conversar, sentar com ela e fazer o propósito da castidade até o matrimônio? Pode ser lícito, mas não é justo. Não é justo, né? A não ser que os dois, né, os dois cheguem como um acordo, ele a compreenda, porque a castidade é evangélica, né? Está nos evangelhos, né? Jesus Cristo nos convida à castidade. Certo. Ele é o casto por excelência. Então, não é uma questão de dogma ou doutrina católica, né? É uma questão bíblica. Então, se ela compreende realmente, né, e para todos, não é só para tua esposa, né, para todos, né, se nós compreendemos realmente o que significa, né, as escrituras e o sentido que ela tem na nossa vida, a gente abre mão de muita coisa e abraça muita outra coisa. Né? Então, é lícito? É, mas acho que não é justo.
É, porque você já está numa vida já tem uma completa, vida, né? sim, sim. Numa vida completa. Por isso, novamente, procura seu pároco, eles conhecem vocês, né? Aqui eu já estou tirando meu corpo fora. Não, Então, tranquilo, fique em paz. ah, O Padre César é meu diretor espiritual, então vamos dizer assim, tá ciente tá? muito bem, né? Enfim, então, aí esse casal, depois que resolveu, mas por conta disso, mesmo ele, se os dois concordarem em viver a castidade, também não pode confessar, o senhor não aconselha. É, Então, aí vem novamente a questão do padre que conhece, né? Aham. Eu Não, aí já aconselho. não é, já Não, tô limpando o meu também no corpo aqui, porque já não é meu caso, mas eu digo assim, alguém que não, por aventura tá, se estão dispostos a se guardarem, né? E viver. E aqui tem uma questão de compreensão. Na verdade, vocês não estão vivendo a castidade, porque vocês já são castos. Porque você pertence a a ela ela e pertence ela a mim, a ti, já sim. são castos. Agora você está falando na questão celibatária, né? Na questão Sexual. de realmente carnal, sexual, Exatamente. né? Então, Porque esse se torna o pecado mortal, no isso, caso. exatamente. Então, se você está falando nesse sentido, aí sim você pode confessar, né? Entendi. Porque aí você está dizendo, olha, eu vou me guardar do sacramento, né? Eu vou contrair matrimônio, vou viver esse E aí pode sacramento, comungar, pode voltar à rotina exatamente, normal. porque você vai estar na graça. E você Entendi. vai mudar até o dia do teu matrimônio. Legalizar, né? Sim, sim. Regularizar, né? A palavra certa, regularizar todo estado de graça, né? Com que frequência, padre, devemos confessar os pecados? Com que frequência devemos buscar o sacramento da confissão? A nossa igreja nos fala que pelo menos uma vez por ano, na Certo. ocasião Mas não é da muito Páscoa. pouco. Não estou sendo religiosão ou alguém. Pouquíssimo, né? Mas estou falando, a lei por lei nos diz que você seja pelo menos uma vez por ano. Certo. Para nós, aqui em Campinas, né, na Arquidiocese, temos a graça de ter missa diária praticamente. Só não vai na missa quem não pode, É. né? Ou quem não Ou quer, quem não né? quer, né? Eu queria colocar que não pode ficar menos Sim, bruto, né? entendi. Mas tem outros lugares, né, que passa um sacerdote a cada 2, 3 meses, né? Então, sim, a igreja nos orienta pelo menos uma vez por ano na ocasião da Páscoa, né? Mas qual a regularidade do sacramento? Você pecou, está incômodo, tem que se confessar, né? Nessa intenção da contrição, né? Eu quero realmente mudar minha vida, né? Me incomoda, né? Tem às vezes que eu pergunto no sacramento, né? De todos esses pecados, qual que mais te incomoda? É uma frase praticamente clichê que eu uso, né? Porque aí às vezes eu dou atenção a um e não dou atenção a um outro. Lamentavelmente, né? Por questões de uma catequese ruim que muitos de nós tivemos, né? Não compreendemos o sacramento, É. né? Não compreendemos também o que significa confessar os pecados, não compreendemos o que significa pecado. Então, damos atenção a um pecado que talvez não é tão grave assim e esquecemos que outro que realmente é mais grave. Ou trabalhamos só o superficial do pecado e não vamos para a raiz do pecado. Então, quando eu faço essas perguntas no sacramento, é justamente para compreender e entender o que tem na cabeça do penitente, né? Compreendendo a cabeça do penitente, eu consigo fazer uma pequena catequese, que não é o lugar, mas muitas pessoas no sacramento da confissão que conseguem ter uma catequese que não tiveram, ou que não têm coragem de chegar ao padre, ao pároco, e dizer, padre, como que eu devo fazer meu sacramento? Como eu devo me confessar? Padre, tem essa questão aqui, tem essa questão lá, padre, me ajude. É justamente por isso que estamos aqui, padre. Como começar? O que falar ali? Entrei no confessionário e estou aqui com o senhor. Como começo essa confissão? Errado. Onde começa a confissão? É no teu exame de consciência. Sim. Aquilo que falava o evangelho do filho pródigo no domingo, né? O que acontece? A primeira questão de conversão, a gente tem que fazer aquilo que o filho pródigo fez, né? Cair em si. Olha, eu sei que estou em pecado, eu sei que errei, mas para isso você precisa de um exame de consciência. Quais são os erros? O que você entende por erro? O que você entende por pecado? Tem vezes que alguém vai se confessar um pecado que não é pecado, né? Ah, eu falei para minha mãe que ela está feia hoje. Né? Geralmente são Sim, as sim. criancinhas. Tá bom. Para uma pessoa adulta, isso não é pecado, né? A não ser que tenha uma intenção De muito magoar, exatamente entendi. de desonrar pai e mãe, ok? Aí sim. Ah, Mas para uma criança é pecado, né? É pecado. Esses dias me ligou meu priminho lá do Chile, né? Aí ele falou, eu falei para minha avó, tomara que ela morra, como que morresse, porque
não me quis acompanhar. Eu falei, tá bom, para ele, claro, não foi intencional, mas para ele está magoado, está doendo muito. Então, devemos compreender, antes de chegar no confessionário, fazer um bom exame de consciência, né? E fazendo esse bom exame de consciência, nós devemos compreender o que é o pecado, né? O que significa pecado, que a Catecismo da Igreja nos ajuda muito isso, a Sagrada Escritura nos ajuda muito isso. Compreendendo que pecado, devemos cair em si. Ok, eu sei, um exemplo que eu dei esse dia na homilia, justamente no Filho Pródigo, né? Eu sei que estou na contramão, é perigoso. Isso é tomar consciência. Eu estou na contramão dirigindo. Eu sei que é perigoso. E aí? Vai continuar? Vai continuar? A confissão é justamente isso, é parar, né? Fazer a baliza e continuar o sentido certo. É isso que nos dá a confissão, né? Eu sei que estou errado, mas eu vou parar. Eu vou pedir perdão e vou acertar a minha vida. Chega no confessionário. Eu costumo perguntar, né? Claro, faz o sinal da cruz, né? Acolhe o penitente, né? Tem sempre uma ejaculatória bíblica, né? Um acolhimento, né? Espontâneo, né? Faz o sinal da cruz, né? E eu sempre pergunto, quando foi sua última confissão? Ou há quanto tempo não confessa? Justamente para compreender a pessoa. Né? Entendi. Quando a pessoa tem algumas linguagens diferenciadas, e é importante isso, eu falo aqui para os seminaristas aqui em casa, os nossos formandos, né? Eu falo, devemos nos identificar, qual é o nosso estado de vida, né? Por exemplo, se o senhor, vou ocupar seu exemplo, o senhor vai se confessar e diz que é casado, mas depois confessa que teve sexo, peraí, não tem problema. Mas se o senhor disser, não, eu estou amaciado, ah, tá, agora sim tem problema. Então, eu sempre recomendo para os formados aqui, é aquilo que também a igreja nos orientou em algum momento formativo, né? Nos orienta a igreja, né? Se identificar qual é o teu estado de vida. É leigo, é religioso, é sacerdote, é bispo, é o papa, né? Qual é o teu estado de vida? Né? Na sociedade eclesial, quem é você? Porque é diferente uma pessoa, né? Por exemplo, se eu for me confessar, eu tive sexo, é diferente para um religioso, sacerdote, do que para um leigo. Sim. O pecado é o mesmo? Mas o grau é diferente. Exatamente. Então, eu sempre recomendo, você chega, é acolhido, eu sempre vou perguntar, né, quem confessa comigo, né, já vai há tanto tempo não confesso, né, diz há quanto tempo não confessa, né, para também ver, poxa, você confessou 2 pecados em 5 anos sem confissão, né, é difícil. E fala estado de vida. E nessa confissão, a pergunta é, como se falar, por exemplo, uma pessoa que teve um adultério, certo? Como ela precisa necessariamente contar detalhes? Não. Como que é isso, esse processo? Porque é bom perguntar, porque, por exemplo, vai que a pessoa chega lá e começa a soltar tudo, né? E aí o senhor já breca na hora. Sim, de fato a confissão não é contar historinhas. Sim. Né? Você tem que chegar e contar o pecado. O pecado, padre, eu pequei contra isto. Também não pode ser tão relaxado, padre, eu pequei contra o 4º, 5º e 6º mandamento. Aí eu já muito já distante. finjo demência. Falando, peraí, eu não me lembro quais são os mandamentos, eu tenho que falar. E a igreja diz, né, biblicamente está escrito ali, Tiago diz que devemos confessar os pecados. Eu pequei contra o céu e a terra, fiz isto e fiz isto. Né? Então, no caso, um exemplo aqui. Eu pequei contra a minha esposa, no caso eu cometi um adultério, pá. Não preciso citar o nome, Não precisa. não preciso contar os detalhes, quando foi, precisa. nada A disso. gente agradece. Tá certo. Né? Então tá bom. Pode parecer uma pergunta boba, mas a gente realmente recebeu essa pergunta porque as pessoas às vezes têm vergonha. Ah, será que eu vou ter que contar tudo que eu fiz? Não é. Né? Agora, ali vem novamente, cada caso é um caso. Né? Se você vem e confessa esse pecado e ficou alguma dúvida no caso do sacerdote, ele pode até perguntar, peraí, volta nesse pecado, o que aconteceu? Para poder compreender. Padre, eu matei. Tá, me contei. Não, na verdade foi legítima defesa. Tá bom. Então, compreender a história. Entendi. Né? Padre, eu matei. Tá, me conta um pouquinho mais desse pecado, o que aconteceu. Não, padre, na verdade eu empurrei sem querer um amigo, caiu do 10º andar e morreu. Tá, peraí, não foi, você não matou, né?
Não, padre, eu peguei a arma e atirei na cabeça. Entendi. Tá, aí sim matou. E o sacerdote, mesmo na confissão, ele não pode denunciar para a polícia, não pode... Não, não. Não pode. Não pode. Não pode, de jeito nenhum. O que ele pode fazer é, eu acho, né? Não tem, o senhor que vai responder, mas o que ele pode fazer é se entrega, aconselhar a pessoa, não? Sim, a gente pode dizer até penitência, né? Não é o recomendável, mas você pode dizer, olha, a penitência e você se entregar à polícia. Entendi. Ou fazer uma denúncia anônima. Né? E se for pela contrição, é o Exatamente, correto, né? exatamente. Então, não, a gente não pode, em nenhum momento, em nenhum caso, denunciar nada. Né? Nem, inclusive, contar para ninguém a Nem confissão. contar. Por isso eu pedi essa graça a Deus. Né? Eu falei, De esquecer. eu não quero lembrar e eu não lembro. E se contar, acontece o quê, compadre? A gente perde o sacerdócio. É excomungado. Somos excomungados. Né? Porque E imediatamente. Imediato. O bispo não precisa nem saber. Eu comentei, eu já automaticamente... Entendi. O que acontece? Às vezes, uma ou outra coisa são pecados que são costumeiros, né? Vamos assim dizer, né? Lamentavelmente. A gente pode até lembrar e a gente pode até dizer, né? Uma ou outra coisa. Mas eu não posso dizer, nossa, o Tiago foi e me contou. Eu não posso dizer nenhum pecado, nenhum penitente. Entendi. Às vezes a gente vai lembrar uma ou outra questão, a gente pode até usar uma homilia, um ou outro caso, mas se a pessoa se identificou, poxa, o padre está falando de mim, ele pode chegar até o bispo, o órgão eclesial competente de se denunciar. E isso é importante que o leigo saiba, né? O leigo tem que compreender qual a função do leigo, né? E a denúncia faz parte de ser leigo, né? É o cuidado da igreja, né? Não está cuidando do padre, está cuidando da igreja. Sim, a igreja sim. é maior do que o padre. É, exatamente. A autoridade maior vem dela, né, no caso. Exatamente. Entendi. Bom, primeiramente eu queria agradecer mais uma vez o senhor. A gente já está caminhando para o final. Pedir para vocês curtirem, compartilharem, ativar o sininho de notificação para que a paróquia tenha mais e mais seguidores e nós consigamos transmitir as nossas missas ao vivo. Tá? É muito importante que você nos siga, não a mim, não ao padre, mas a paróquia. Seguir a Igreja de Jesus Cristo. Padre, mais uma vez eu queria te agradecer. E temos algumas perguntas dos internautas agora para o senhor. Pergunta do Anderson. Como devo iniciar a confissão? O que devo dizer e quais palavras devo usar? E como iniciar a confissão é sempre com o coração contrito, né? Reconhecer que a gente está fora da graça e estamos chegando a pedir perdão para Deus, né? Dizer, Pai, eu pequei, estou errado, estou fora da tua graça. Né? Acho que a primeira questão é chegar com a intenção de não pecar mais, um coração contrito realmente, né? Que palavras usar? A palavra mais simples, não precisamos buscar conteúdos, né? Poesias. Não, tem que ser simples. A confissão é uma questão de você e Deus. Deus já conhece teu coração, né? Deus já conhece quem nós somos, já sabe nossos pecados, né? Ah, mas já sabe os pecados, então por que eu vou confessar? Porque a gente precisa expressar. Precisa E também, com todo... Se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir com toda clareza. Mas ir ao confessionário é uma obra de fé, não é? Sim. Se transforma, aquela fé que não gera obra é uma fé morta. Então, você se propor a ir ao confessionário é uma obra de fé. Exatamente. Né? Entendi. Legal. Qual era a Tô segunda? sabendo, não tô, padre? Qual era a segunda pergunta? Não. Não, a da mesma. O que devo dizer? Quais as palavras devo usar? O que devo dizer os pecados? E também, Os pecados, então, é o que verdade. devo dizer é os pecados, sem historinha, né? Aquilo que estávamos falando, não precisa fazer. Mas, tipo assim, eu acho que o que ele tá querendo dizer é, vamos supor, eu devo chegar, padre, me perdoe, eu pequei. É tipo, sabe, começar a confissão? Certo. A hora que sentou, ó, tipo assim, estamos no confessionário. Sentei. Aí eu olho pro senhor e falo assim, padre, eu pequei. E Sim, é que- essas Aí palavras. o coração contrito já vai levar, né? Quando eu me aproximo ao confessionário, eu falo, Padre, me perdoe por pequei. E aí me apresento. Um estado de vida é sacerdote, sou religioso sacerdote. Então, sempre essas palavras, me perdoe porque eu pequei. Entendi. Aquilo que fala o filho pródigo para o pai. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não mereço chamar contra Deus e contra ti. Não preciso... Não mereço ser não mereço chamado de chamar- filho. Eu tenho filho, né? Mas é aquilo que brota do teu coração, né? E lá no Chile tem uma ejaculatória já certa, né? Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Aí fala, Padre, me perdoa porque eu pequei. E já começa, né? Isso é Entendi. praxis, né? Aqui não sei se tem uma praxis, né? Acho que faltei nessa aula, É. né? Mas é aquilo que o teu coração contrito te leva, né? É se reconhecer que está realmente em pecado. Padre, me perdoe porque eu pequei.
Aí o padre vai te acolher e você vai... E aí o padre vai perguntando ali os pecados, ou não, a pessoa vai falando, pessoa na verdade. tem que Tá certo. falar nos seus pecados tranquilamente, livremente, e como te digo, às vezes o padre pode te perguntar para compreender melhor o pecado, não para fofoca. Né? Mas Entendi. para compreender, peraí, você falou isso, me explica um pouquinho mais, o que está acontecendo ali? Ah, ok, sim, configura pecado realmente. Não, não configura pecado, mas vamos absolver. Padre, e tem alguma possibilidade de não dar o perdão? Sim, sim, sim. Vários. Tem um pecado que a gente não perdoa e aí tem uma proibição de perdoar, né? Que é contra o Espírito Santo. Explica para nós esse pecado, padre, eu acho que é importante. A Por mais que seja longo, mas rapidinho. Não, é fácil. A blasfêmia contra o Espírito Santo é negar que, primeiro, o Espírito é Deus, né? É uma da terceira pessoa da Trindade, né? E dizer que o Espírito Santo não tem o poder de fazer nada, né? Aí eu falo justamente algumas coisas. Por exemplo, é um tema meio polêmico, né? Eu vou passar só por cima e não quero entrar nesse assunto, né? Por exemplo, negar que uma missa, porque você não gosta do padre no momento da consagração, não é. Você não está falando de que o padre é tal ou não está. Você está falando que o Espírito Santo não é capaz de usar o padre para isso. Ah, Porque as palavras são: envia o Espírito Santo para que estas... eu não vou lembrar o nome agora do santo, mas acho que o senhor pode me ajudar. E eu peguei a frase dele para levar para minha vida. Porque assim, a gente sabe que tem padres que, por exemplo, cometem crimes ou até mesmo muito pecados. Mas ele diz que se ele visse um anjo e um sacerdote, ele beijaria a mão do sacerdote primeiro e depois o anjo, porque o sacerdote é o que serve o corpo de Jesus para ele. Exatamente. Então eu peguei essa frase para mim e falei, é isso que eu tenho que olhar para o padre, é isso que eu quero ver. Eu não quero ver a pessoa, não quero ver A astrologia, nada. seus pensamentos, a gente tem que compreender justamente isso. E uma historinha que talvez não venha ao caso, mas gostaria de partilhar, né? Fui rezar um dia lá na missa, né? E cheguei do jeito que eu geralmente sou, camisa polo, uma calça, né? Só que de sapato, hoje ando de All-Star, né? E geralmente ando só de All-Star. E cheguei lá e a senhorinha me olhou De cima a baixo. E você que é o padre? Eu falei, eu sou o padre. Aí veio outra senhora e falou, irmã, falou para a moça, né? O nome não lembro. O importante não é como está vestido, são as mãos do sacerdote. E justamente isso, né? Pecar contra o Espírito Santo, dizer que o Espírito Santo não é capaz de agir por meio da pessoa. É negar o poder da igreja, Exatamente. no caso, né? O E poder... entre tantas outras coisas, né? Sim, Negar, por exemplo, numa ordenação, a ação do Espírito Santo no Concílio Vaticano II, né? Isso tem muito por aí, padre. Isso é pecado, né? Porque estamos dizendo de que o Espírito Santo não foi capaz de entrar no concílio. Né? Que Isso... nada ali está válido. E o duro que quem segue vai se dividindo, né? Exatamente. E aí tá claro que o pai da divisão não é bem-vindo. Vamos na Próxima pergunta. Pergunta da Ingrid. Ingrid, o que são pecados veniais? Eles são perdoados na missa? Você acha que o senhor já passamos por ela, né? Mas Sim. sim, Ingrid, os pecados veniais são perdoados na missa pelo menos em 3 momentos, né? No ato penitencial, por isso é importante a gente chegar antes Na hora, né? da invocação trinitária, né? Chegou atrasado, não comunga. É recomendável não comungar. Entendi. Né? A mesma coisa se você está atento a outras coisas, sai no meio da missa, sai na homilia. Né? A homilia faz parte. Ah, mas não gosto do padre. Você tem 2 opções. Ou você tem paciência ou você vai para outra igreja. Né? Mas, voltando à sua pergunta, Ingrid, sim, os pecados veniais são perdoados na missa. Né? No rito da penitencial, né? Que é o ato do perdão. No cordeiro, e como já disse, no momento que o padre dá o ósculo no evangeliário, né? Nosso evangelho diz que pelo Santo Evangelho nossos pecados sejam perdoados. Né? Entendi. Próximo. Essa pergunta é da Júlia. Quando falto na missa, devo me confessar? Posso comungar? Depende da missa que faltar. Celebração. Celebração configura a missa, né? Configura a missa. Por exemplo, na comunidade, o padre se sentiu mal, não conseguiu chegar, e o ministro da palavra fez celebração da palavra. Né? Ok, você teve a graça de pelo menos ir na comunhão. Né? Sim, sim. Configura pecado? Não configura, porque você ia na missa e acabou que o padre não chegou na missa. Né? Mas se nós estamos faltando por livre e espontânea vontade, né? Eu quero faltar na missa, eu não vou na missa.
de domingo e preceitos, né? Hoje tem um jogo do Corinthians, não dá pra eu ir. Aí é pecado duplo, né? Porque torcer pro Corinthians É. Não, mas é realmente um pecado. é pecado mortal, né? Mas Você é palmeirense, padre? eu sou, né? Ninguém é perfeito, né? Tô sozinho aqui, viu, gente? Ainda bem que o único fiel sou eu aqui, viu? Mas é isso, né? Pecados, faltar na missa por vontade. Eu não vou na missa e configura pecado. Agora, se você está indo na missa e aconteceu um incidente e você teve que auxiliar alguém na rua e acabou perdendo o horário da missa e não tem outra missa em outro horário para você ir, paciência. Entendi. Você faltou na missa? Faltou. Mas não é porque você quis faltar, né? Poxa, minha mãe está acamada, meu pai está acamado, tenho uma pessoa doente em casa. Mas se faltou por querer, tem que confessar. Faltou por querer, tem que confessar. Entendi. Eu, a Próximo. igreja nos orienta, né? Tá. Próxima pergunta. Pergunta do André: se eu comer carne na sexta-feira, é pecado? Aquilo que nós falamos, né? Se você comer com vontade, tudo que é pecado tem que você ter a vontade, a reta intenção. Eu quero, né? Se você... Tipo, vou no churrasco ali. Ah, é sexta-feira? Se lasque. Exatamente, aí tá. Mas se você foi almoçar e tinha um viradinho que tinha uma carninha no meio, você não percebeu, paciência, né? Não vai pro inferno por isso. Só que não abandona. Agora você tem que deixar. Oh, pô, tinha carne, desculpa, é isso, né? Entendi. Mas sim, configura pecado em rigor. Mas Uma pergunta sobre isso, padre. Por exemplo, eu vou numa visita, vou visitar a casa de alguém. E eu sou católico, estou vivendo a abstinência da carne ali corretamente. Se a pessoa faz uma comida que tem carne, eu dizer não, e aí, é pecado? Ou eu comer para não ficar chato com a visita, entende? então, com todo o respeito e amor que eu tenho para os brasileiros, o brasileiro tem essa, não sei que palavra usar, né? Não é a palavra melindroso. Eu não quero que me tirem de contexto também, né? Tá. Mas vocês, qualquer coisinha que a gente fala para vocês levam muito pro pessoal. Sim, né? sim. Falta essa maturidade, né? Então, por exemplo, eu sou vegetariano há 21 anos. E quando me convidam, há 22 anos, e quando me convidam a comer lá fora, e tem carne, eu digo, não como. Ah, mas como? Não como, perdão, não como. Ah, então o senhor passa por isso também. Eu passo, porque eu não como carne mesmo, não é por Não, questão sim, de quaresma, sim. né? Mas a gente tem que aprender a isso, a dizer, não, obrigado, porque eu estou em abstinência. Tem arroz e feijão, eu fico com isso. Né? Agora, se tem só carne, não, paciência, você vai ficar com fome. Né? Aproveita para fazer jejum. Fica do lado de Jesus e não... Exatamente, mas o povo tem que compreender. Mas é que aqui no Brasil, padre, eu acho que, mesmo que eu seja um ninguém, mas eu acho que tem muito o analfabetismo funcional. Sim. As pessoas não compreendem muito. E a espiritualidade nem se fala. Hoje, se você falar para algum católico que realmente não é aprofundado, ele vai falar que comer carne na sexta-feira é uma besteira. Você peca toda semana, chega na sexta não vai comer carne porque é pecado. Entende? Exatamente. E aí tem esse linguajar que infelizmente é cultural. Que é essa questão, né? De que nós tivemos uma catequese fraca. Né? E a última pergunta. É a pergunta do Caio. Fala assim, se Deus me perdoa, mas por que eu não consigo me perdoar? Caio, Deus, na sua infinita misericórdia, nos deu o conhecimento da psicologia. Procure um psicólogo. Né? Não, Caio, assim, o perdão vem de Deus. Né? Na confissão, a gente não busca o auto-perdão. Isso já é um processo que nós fazemos no direcionamento espiritual, no acompanhamento espiritual. Né? Esse é outro processo. Você, na confissão, você vai pedir perdão dos seus pecados, né? E Deus vai perdoar aquilo que você tem em coração contrito. Se você realmente diz, poxa, vamos voltar a esse exemplo bem bruto, né? Mas matei minha mãe. Ok, bruto, né? Foi bruto mesmo. Mas Deus te perdoou se você está realmente arrependido. Mas você não se perdoa. Aí o outro trabalho, e como eu disse, né, na brincadeira, mas falando sério, no psicólogo te ajuda, né? Porque às vezes, poxa, eu matei por A, B, C, D motivo, perfeito, né? Deus me perdoou porque eu me arrependi, mas eu ainda carrego essa culpa, né? E aí um trabalho que você tem que fazer você e você, certo. Né? Deus já te perdoou, Deus já tirou o corpo do meio e disse, já te perdoei, você está livre, né? Entendi. Agora é um processo que você tem que fazer.
psicólogo, um diretor espiritual, que é muito importante lembrarmos que a confissão não é direção espiritual. Às vezes, eu faço uma outra pergunta nessa direção para poder compreender e aliviar um pouco mais o fardo do penitente. Mas na confissão nós não buscamos isso. E Caio, você não vai encontrar na confissão esse auto-perdão. Né? Você na confissão vai encontrar o perdão de Deus, dos teus pecados, dos teus erros, para você estar de novo na graça e caminhar com Ele. E claro que, como o padre falou, aqui é só minha opinião, tá, gente? Se Deus perdoou, você precisa de mais o quê, né? Exatamente. Entendeu? Mas claro que tem a parte carnal, a parte psicológica que realmente fica batendo, né? Exatamente. Principalmente o passado, fica voltando, remoendo. Então é do ser humano. Mas é isso, procura um psicólogo mesmo para ajudar, né, padre? Ou um diretor espiritual, que também ajuda bastante. Né? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. O padre muito solícito aqui com a gente nessa gravação. Queria agradecer imensamente. E eu tenho um presentinho para o senhor, padre. Obrigado. Que eu lembrei do senhor porque certa vez, em uma homilia que eu estava, em uma homilia que eu estava, eu ouvi esse padre dizer assim: meu fundador, Dom Gaspar, ele diz para não arrastar a cruz. Exatamente. Para que nós abracemos a nossa cruz e amemos a nossa cruz. Então é só uma lembrancinha. Obrigado. É uma cruz que a gente usa. Talvez, se o senhor quiser também passar para alguém, não tem problema. A nossa intenção é só a simbologia mesmo da cruz, que a nossa igreja defende, né? Que é realmente aceitar as cruzes que o nosso Senhor nos manda. E como o senhor mesmo disse na homilia, que a cruz, que quando o Dom Gaspar recebeu felicitações pelo seu aniversário e tal, a pessoa esqueceu de desejar as cruzes, né? Então, te desejo as cruzes para uma conversão e a sua salvação. Tá? Estaremos sempre, a nossa paróquia, em oração pelo seu sacerdócio e para continuar sempre essas homilias que realmente são homilias cortantes que o povo precisa. Obrigado. Rezem pela minha conversão. Mais uma vez, obrigado pelo convite, né? Espero que dê para entender, se não qualquer coisa coloquem subtítulos. A legenda. Não, dá para entender. O senhor fala muito bem. Se o senhor não dissesse que era chileno, não dá nem para perceber. Mas muito obrigado pelo convite, né? É sempre um prazer. A gente sempre tem que lembrar essa necessidade de fazer uma catequese estendida, né? Continuar a catequizar, não porque já fiz a primeira Eucaristia, não porque já sou crismado e que acabou. A vida é uma catequese. E a igreja é catequética, a nossa liturgia tem que ser catequética, né? E quando eu digo catequética, não é dizer Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Isso não é catequese, isso faz parte. Mas catequese é ensinar constantemente, a relembrar o que o catecismo da igreja diz, o que a Sagrada Escritura diz, o que o magistério nos diz, né? E caminhar para a perfeição, né? É isso que nós procuramos, sempre ser perfeitos, perfeição no sentido de felicidade, no sentido de santidade. Amém. Para que nós vamos. O senhor dá a nossa bênção final, padre? Claro, claro. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus, rico em misericórdia, por intercessão dos santos esposos, Maria Santíssima e São José, se digna abençoar cada um de vós, suas famílias, parentes, amigos, para que possamos ser realmente sinal de Cristo na sociedade. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.